Shalom, shalom, queridos, boa noite. Como a Flávia falou, ontem, 11h30 da noite, ela me mandou mensagem me desafiando. Eu falei, amém, eis-me aqui, né? Nós estamos aqui para servir o reino. E hoje, quando eu abri o livro, eu nem imaginava do que se tratava, porque como eu vim para cá, eu não trouxe o livro, né? Então, eu não tinha lido ainda o capítulo. E quando eu abri, li Amplie sua alma através do sofrimento e da perda, eu falei, meu Deus do céu, vai ser poderoso que o Senhor vai fazer nessa noite. E eu passei o dia meditando, lendo, e eu passei o dia sendo ministrada pelo Senhor. E eu tenho certeza que hoje aqui vão ter curas, né, restaurações, liberação de perdão. Então, estejam com o coração aberto nessa noite. Depois, se você não leu esse capítulo, leia depois com calma, porque aqui a gente não consegue falar de tudo, porque é um capítulo muito rico, né? Tem muitos detalhes, e a gente acaba abordando aquilo que o Espírito Santo incomoda a gente para poder falar. E eu achei importante a gente relembrar um pouco o capítulo 6 para poder fazer sentido o 7, né? Algo que ele abordou, que foi a questão dos estágios da fé. Ele abordou isso no capítulo 6 que a Thaís até ministrou, que quais são os estágios da fé? Conhecimento de Deus com mudança de vida, discipulado, o aprender, que é o que nós estamos fazendo aqui, a vida ativa, que é o servir, e a jornada para dentro, que é a muralha. E a gente vai falar aqui exatamente da muralha. Que aí depois tem o ponto 5, a jornada para fora, a partir da vida interior e transformado em amor. Então, esse capítulo nós vamos abordar esse ponto 4 que nós falamos no capítulo 6, que é a muralha. E é importante a gente notar que as provações que nós encontramos no nosso dia a dia não são muralhas. Nós muitas vezes achamos que os perrengues que a gente passa no nosso dia a dia são muralhas, mas são apenas como se fosse um trânsito, um engarrafamento, aquele chefe chato, aquele irmão que te perturba. As muralhas são algo muito maior. Assim como Davi passou tantos anos sendo perseguido pelo rei, assim como Abraão passou uma espera tão longa para ter seu filho. Qual é a muralha que nós estamos vivendo na nossa vida, que muitas vezes nós não conseguimos identificar? E esse capítulo a gente vai falar exatamente disso, para a gente identificar essas muralhas que por muitas vezes foi construída na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude e até hoje traz consequências para a nossa vida. Então, hoje é um dia da gente literalmente quebrar todas essas muralhas que ainda têm paralisado a nossa vida, paralisado o nosso trabalho, paralisado o nosso ministério, paralisado a nossa família. E há algo, eu anotei aqui uma das frases dele que me chamou muita atenção, que é amplie a sua alma através do sofrimento da perda, rendendo-se aos seus limites. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, amplie a sua alma através do sofrimento da perda, rendendo-se aos seus limites. Porque é quando a gente tem uma perda que a gente entende que nós somos seres limitados e não ilimitados, que nós também temos um limite. E é na perda que nós temos a oportunidade de crescer, de avançar e de romper com tudo aquilo que tem nos parado. E não há maior desastre na vida espiritual do que estar imerso na irrealidade. A verdadeira vida espiritual não é um escape da realidade. A verdadeira vida espiritual não é um escape da realidade. Muitas vezes nós queremos usar a vida espiritual para poder escapar da realidade que nós vivemos, daquilo que está dentro de nós, e só nós sabemos. Só nós sabemos as dores que nós temos, os medos, os anseios, aquilo que está guardado no nosso coração. E por muitas vezes a gente quer mascarar todos esses sentimentos. A perda marca um lugar onde ocorre o autoconhecimento e uma poderosa transformação. Se você parar para pensar, qual foi a maior perda que você teve na sua vida? Pode ter sido um ente, um trabalho, um sonho. Qual foi a maior perda que você teve na sua vida? E o que que essa perda
teve como consequência na sua vida? O que que aconteceu após essa perda? Você paralisou? Você ficou com medo? O que que você sentiu? E aí o Senhor me trouxe à memória algo que eu realmente tinha esquecido na minha vida. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu tinha um melhor amigo. E aí a gente estava no shopping um dia à noite, conversando. Na época eu era bem da farra, bebendo. E aí ele falou assim: Mirella, eu vou ali. Era questão de 1 quilômetro de distância e já volto. Ele pegou a moto para ir. Aí ele já tinha bebido. E aí ele foi e não voltou mais. Ele morreu. Bateu num poste e morreu. E ali eu acho que foi, desses meus 32 anos de vida, o momento mais difícil, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Ele era o meu amigo de todos os momentos, de todas as horas. E eu preferi fingir que aquilo não tinha acreditado, não tinha acontecido. Eu me escondi. Eu saí, eu fui na época para uma fazenda distante e fiquei lá quase um mês, porque eu não aceitava a perda dele. E ali, por muitos anos, eu acabei me bloqueando na questão de amizade. Que eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou ter um amigo de novo e eu vou perder esse amigo? Como é que vai ser? E por muito tempo, inconscientemente, o meu coração se fechou. Mas se fechou mesmo. E eu falava assim, eu prefiro ficar sozinha do que passar por essa dor novamente. E você vê que eu tinha até esquecido disso, tantos anos depois. O Senhor me trouxe à memória hoje, quando eu estava lendo e estudando o capítulo. Por quê? Porque eu vi que ainda existem coisas que me bloqueiam, que nós estamos sempre em um processo. O processo nunca acaba. Sempre vai ter alguma coisinha nova que vai vir para fora para a gente poder tratar, para a gente poder curar, para a gente poder ser liberto. E nós precisamos aprender a reconhecer e nomear esses sentimentos que a gente tem, porque os limites que o Senhor nos deu estão atrás de todas as nossas perdas. Nós não podemos fazer ou ser tudo o que nós queremos. E quando a gente tem uma perda, a gente fala assim, meu Deus, é um sentimento de incapacidade, né? Ou quando você perde uma pessoa, ou um trabalho, meu Deus, eu sou incapaz, eu não consigo. E Deus nos colocou o limite exatamente para que a gente possa manter os nossos pés no chão, para que a gente venha a ser humilde. Quem imagina se a gente não tivesse limite? Meu Deus, misericórdia. Se com limite a gente já tende a ser orgulhoso, imagina sem limite. Então, os limites são para nos proteger, os limites são para nossa segurança. E nós precisamos ter esse entendimento, que ao longo da nossa vida nós vamos enfrentando muitas mortes dentro de nós. E a escolha é nossa se serão mortes finais ou uma nova possibilidade para viver uma transformação. Porque hoje nós temos o entendimento de que a morte não é um fim, e sim uma oportunidade de transformação. A morte de qualquer ciclo que se encerre, não necessariamente somente de uma pessoa, de qualquer ciclo que se encerre. É uma oportunidade da gente ser transformado, da gente receber o amor, o cuidado de Deus nas nossas vidas. E um exemplo muito lindo disso, que é alguém que eu amo na Bíblia, é Jó. Ele é o nosso maior exemplo na Bíblia, porque Jó perdeu tudo. E ele perdeu tudo em um dia. Não foi em uma semana, em um mês, em um ano, em 10 anos. Jó perdeu tudo em um dia. Imagina você perder tudo em um dia. Meu Deus, a gente não tem nem noção do que é esse sentimento de perder tudo que você tem em um dia. E ele não pecou, não foi por ele ter errado. E em momento nenhum, Jó culpou a Deus. Isso é o mais lindo. E é esse ensinamento, esse aprendizado que nós precisamos trazer para nós. Jó não culpou a Deus, mesmo ele não tendo culpa de nada.
Ele reagiu com beleza e adorou o Senhor. O que que a gente faz quando a nossa vida começa a dar tudo errado? A gente já começa a reclamar, a murmurar. Mas Deus, mas por que eu estou fazendo tudo certo? E eu sou dizimista, eu sou primiciador, eu estou lá, eu faço tudo certo, por que está acontecendo isso comigo? Jó não murmurou, Jó não reclamou, ele adorou. Porque existem processos na nossa vida que nós vamos precisar passar. Não porque a gente merece ou deixa de merecer, porque é necessário para o nosso crescimento e para a nossa transformação. Então, nós precisamos nos inspirar em Jó e adorar, adorar, tirar dos nossos lábios a murmuração, a reclamação. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como você teria reagido a uma perda do tamanho da de Jó? Como você teria reagido? O que que sairia da sua boca? O que que sairia da sua boca se você perdesse tudo, como Jó? Você iria adorar ou você iria reclamar, murmurar? Porque Deus muitas vezes permite a prova para saber qual vai ser a nossa reação. E nós continuamos errando no mesmo lugar. A gente não entende que aquele processo é para a nossa transformação. E a gente acaba reclamando e murmurando. Sabe o que que acontece? A gente começa a repetir de ano. A gente não sai da série. E vão vindo outras provas, outras provas, outras provas, outras provas. E mesmo assim, nada se compara ao que Jó viveu. A maior prova que a gente possa passar não se compara à prova que Jó viveu. E cada um de nós tem uma maneira de lidar com essa tristeza, com essa situação de quando nós temos alguma perda, né? E aí o autor aborda algumas coisas que são bem importantes, né? E eu me identifiquei em algumas delas. São coisas que eu venho trabalhando em mim, né, por conta do que eu vivi no passado, porque, como eu falei, nós estaremos sempre em um processo, né? Nós nunca seremos 100% curados e libertos. Nós não somos santos nem querubins ungidos. Nós estamos aqui buscando a nossa santidade dia após dia. Não existe fulano é melhor, fulano. Não existe isso. Todos nós estamos aqui em um processo, buscando avançar. E cada um vai conquistar conforme buscar. Tem uns que buscam mais, tem uns que buscam menos. E aí cada um vai receber na medida que busca, né? E qual é a medida que você tem buscado, né? Qual é a medida que você tem buscado para poder viver esse nível que o Senhor tem para a sua vida, de ser como Jó, passar pela prova e adorar? O quanto você tem buscado. Infelizmente, uma das coisas que nós fazemos é negar e minimizar as nossas feridas durante muitos anos. E nós vamos nos tornando cada vez menos humanos. A gente vai ficando cada vez mais frio, mais distante. Eu, quando eu me converti, eu tinha 23 anos de idade. E até os 23 anos de idade, eu acho que eu vivi com uma máscara, com uma capa, sabe? Porque eu não era eu, porque eram tantas coisas que eu queria esconder, tantas coisas que eu minimizava, tantas coisas que eu negava dentro de mim, que eu era qualquer pessoa, menos eu. E muitos de nós ainda continuamos carregando essas capas. E aí, quando eu conheci o Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero mais carregar esse peso, eu não quero mais carregar esse fardo. Eu não quero mais. Não tem por que eu esconder. Não tem por que eu negar algo que eu estou sentindo. Porque sentir é saudável. Eu não posso negar os meus sentimentos, negar aquilo que está passando dentro de mim, negar aquilo que eu passei, as dores que eu vivi. Eu preciso colocá-las para fora para poder ressignificar.
Então, nós não podemos mais negar, esconder as dores que nós temos carregado durante tantos anos. E enquanto eu ia preparando, orando, o Senhor me mostrava claramente muitas pessoas com esse peso ainda, sabe, de esconder, de negar, de minimizar o que está sentindo, de não conseguir colocar para fora. E isso tem atrapalhado várias áreas da vida de vocês, por não conseguir colocar para fora esses sentimentos. E quando nós somos crianças, nós criamos esse muro de defesa para nos proteger, porque é mais fácil para a gente poder lidar com a dor. Mas nós, quando estamos adultos, precisamos ser maduros para quebrar esses muros, quebrar esses muros e não mais abafar essas situações. Eu, durante a minha infância, eu vivi questões de abuso e eu abafei isso durante muito tempo. Durante muito tempo eu escondi e guardei isso dentro de mim, minimizando e muitas vezes colocando a culpa em mim, porque era mais fácil. A dor se tornava mais leve quando eu falava assim: não, a culpa é minha disso tudo ter acontecido. A culpa é minha. E aí eu fui crescendo com essa culpa dentro de mim. Não, eu fui abusada porque eu busquei, eu procurei, fui eu que provoquei. E o nosso subconsciente vai começando a criar situações para que a gente venha a negar o que aconteceu. Então é muito importante a gente verbalizar, dar nome, porque eu fico imaginando, se eu tivesse até hoje carregando esse peso, eu não sei nem se eu estaria aqui. Porque tem uma hora que a gente não suporta mais. Tem uma hora que chega, o nosso corpo entra em estafa, a gente surta, algumas pessoas vão para a questão da depressão, para ansiedade, estresse. Por quê? Está carregando dentro de si muitas coisas que já eram para ter sido colocadas para fora. Nós, então, o que que acontece? A gente bloqueia esse sofrimento. Esses sofrimentos são bloqueados na nossa mente, mas no nosso coração não. Nosso coração ele continua lá, porque toda vez que a gente deita no travesseiro, a gente lembra. Toda vez que a gente passa por uma situação difícil, vem novamente essa questão na nossa mente. E a transição para a idade adulta requer o nosso amadurecimento em relação a esses mecanismos de defesa ou de negação em favor de olhar o que é verdadeiro. Inconscientemente, carregamos muitas táticas defensivas até a idade adulta para nos proteger do sofrimento. Na maturidade, elas bloqueiam o crescimento espiritual e emocional. Então, quando nós não conseguimos romper com todos esses bloqueios, com todas essas muralhas, a gente acaba tendo o nosso crescimento espiritual e emocional bloqueados. E aí as coisas começam a não acontecer na nossa vida. E a gente não entende o porquê. Porque que a gente está passando por alguns processos, que aí não são muralhas, são os processos que a gente vai vivendo no dia a dia. A gente fica, por quê, Senhor? Por quê? Mas é porque a gente está escondendo ainda algo dentro de nós, uma dor dentro de nós. E aí ele aborda algumas atitudes que nós podemos ter quando nós negamos, né? E aí você que está com papel e caneta, eu vou falando aqui e você já vai anotando o que fizer sentido para você, que depois eu vou dar a oportunidade de uma ou duas pessoas estarem falando, né? A primeira situação é o negar, né? Recusamos reconhecer alguns aspectos dolorosos da realidade externa ou interna. A gente fala, tô bem, tá tudo legal, eu não importo com o que está acontecendo, tá tudo certo, minha vida tá ótima.
e a gente negando aquilo que a gente está vivendo. Então, se você faz isso, já anota aí no papelzinho. O segundo, minimizar. Admitimos que algo está errado, mas de tal forma que parece menos sério do que realmente é. A gente diminui muitas vezes aquilo que a gente está sentindo. Ah, tá doendo, mas tá tranquilo, vai logo passar. Fica tranquilo, vai passar logo essa dor. Terceiro, culpar aos outros. Negamos nossa responsabilidade e projetamos sobre os outros. Ah, mas isso é culpa da minha mãe, isso é culpa do meu pai, ah, é por conta do meu marido, é por conta da minha esposa, são meus filhos. Então, nós estamos sempre transferindo a culpa das nossas dores para o outro, não assumindo a responsabilidade daquilo que nós estamos vivendo. Outro, culpar-se. Assumimos a falha internamente. Isso foi o que mais me pegou durante muito tempo, culpar-se. Por muito tempo eu achava que tudo, a culpa era minha. Tudo que tinha acontecido na minha vida, a culpa era minha. E por muito tempo eu carreguei esse peso, essa culpa dentro de mim. E essa culpa muitas vezes me fazia me isolar, me afastar, porque eu não me sentia digna, não me sentia pertencente. Eu achava que eu sempre iria estar errado e que a culpa sempre seria minha, né? Aí você acaba entrando até na questão da perseguição, né? Você começa a se sentir até perseguido, porque a culpa vai ser sempre sua. A culpa é sempre sua. Outro ponto, racionalizar. Damos desculpas e justificativas. Meu Deus do céu. Tudo a gente dá uma desculpa, tudo a gente tem uma justificativa, a gente tem tudo a gente dá um jeito de falar que não é aquilo, dando várias justificativas e, mais uma vez, não assumindo o que precisa ser assumido. Outro ponto, se distrair. Mudamos de assunto ou fazemos piada para evitar assuntos ameaçadores. Esse ponto também era algo que me pegava bastante, né? Eu sempre mudava de assunto, alguém iria falar comigo, eu mudava de assunto, ou fazia uma piada para poder a pessoa falar assim: ah, isso não mexe com ela, né? Ela tá bem com isso, se ela tá fazendo piada, ela tá rindo, é porque ela não sente com isso. E muitas vezes nós fazemos isso até inconscientemente. Tornar-se hostil. Ficamos com raiva ou irritados quando é feita referência a certos assuntos, né? É quando alguém te confronta em algo e você logo vem gritando, muda o tom, já agredindo verbalmente a pessoa, porque aquele assunto te machuca tanto que você não consegue lidar com ele e você já lida de uma forma com raiva, na ira. Então, esses são alguns aspectos que nós precisamos identificar na nossa vida que tem nos impedido de romper com as muralhas, porque hoje nós vamos quebrar todas essas muralhas em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ouvir pelo menos uma pessoa que eu estou aqui me expondo aqui, como nós sempre falamos, é um grupo seguro e a exposição traz a cura. E nós precisamos entender isso, que é através da exposição que vem a cura. Pode falar, Cris. Queria falar sobre esse tema do negar, porque para mim também isso foi muito impactante nesse meu processo, porque eu fui abusada na infância pelo meu pai e eu cresci achando que estava tudo bem comigo sobre isso, que isso tinha. Nada me aconteceu. Eu passei por aquilo, eu nunca falei para ninguém e estava tudo bem na minha vida. O meu pai era anulado, ele era alcoólatra, ele morreu. Eu já tinha tantas questões com a minha mãe, coisas que então a minha história já era pesada para eu olhar para isso. Então, para mim, aquilo estava tudo bem. Eu achei, né? E aí, toda essa caminhada que eu, né, tenho estado aqui com vocês, nessa busca do Senhor, cada passo que eu dou, e aí veio essa questão de olhar para o meu sistema.
E aí eu tinha que olhar para o meu pai. Só que eu não conseguia olhar para ele, porque eu negava a existência dele, não fazia parte da minha. Só que para eu acessar isso, essa relação, né, ao meu pai, eu precisava olhar para esse acontecimento. E em algum momento eu escutei uma palavra sobre abuso e que dizia: não pode ser normal você ser abusado. Você não pode achar que isso é normal, que nada te aconteceu. Aí eu comecei nisso, aí comecei até que eu conseguia falar. Aí eu comecei a compartilhar, contei para o Márcio, contei para algumas pessoas da minha família, comecei a acessar isso dentro de mim para que eu pudesse, então, acessar o meu pai, para que eu pudesse liberar um perdão para ele, para que eu pudesse colocar ele no meu sistema, né? Então, eu acho que esse ponto do negar, para mim, foi muito forte nessa jornada e que tem sido liberado para mim, para eu até me relacionar com o meu pai do céu. Amém. Glória a Deus. Gratidão, Cris, por estar compartilhando com a gente. Eu vou pedir para que vocês abram um livrinho, que a Flávia vai separar rapidinho, vai ser bem rapidinho, tá? 5 minutinhos, para que vocês possam estar fazendo essa troca da questão 1. À medida que você crescia, como você enfrentava as suas decepções? E você vai fazer essa troca com a pessoa que você estiver na sala, de acordo com tudo que a gente falou aqui, para você estar colocando mesmo para fora, para você estar se expondo. Que muitas vezes num grupo maior você não consegue falar, mas num grupo menor você consegue se expor e trazer à luz isso. Então, à medida que você crescia, como enfrentava suas decepções? E você vai compartilhar em 3 minutinhos, 4 minutinhos, bem rápido para a gente estar voltando para estar continuando falando aqui, porque temos bastante coisa ainda para compartilhar. Amém? A Flávia vai jogar vocês para as salas. Oi, Márcio, tentei mandar você para uma sala, acho que você tem que dar um ok aí no aceite. Amém, amém. Espero que tenha dado para todos falarem. Não deu? Mais para frente, se der tempo, a gente vai voltar para a sala e vocês concluem. Eu sei que vocês gostam de falar bastante, mas tem bastante coisa para a gente falar ainda aqui. E há algo muito importante, que é que quando nós não processamos perante a Deus esses sentimentos que nos fazem humanos,
como o medo, a tristeza, a raiva, esses sentimentos acabam saindo de outra forma. Quando recusamos nossas dores, algo também morre dentro de nós. Algo também morre dentro de nós. E aí eu vou aqui dar um pause rapidinho, que eu vou contar um testemunho meu. Um minutinho, que eu vou voltar a gravar. Eu não sei se o seu problema é com seu pai, se é com a sua mãe, com o irmão, mas é uma decisão sua para romper, queridos. E eu vivia esses anos todos, e era uma dor que eu sentia, uma dificuldade de me relacionar com Deus, porque eu não conseguia perdoar. E eu falava que perdoava, mas era da boca para fora, porque muitas vezes nós fazemos isso. Falamos que perdoamos e é da boca para fora, não é algo genuíno, não é algo verdadeiro, porque vira e mexe você está remoendo aquela situação de novo. Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, como eu tô leve. Que ó, passou 15 dias dessa nossa conversa, ele morreu. Passou 15 dias da nossa conversa, ele morreu. E ali, o enterro dele, eu costumo dizer que foi o único enterro bonito que eu vi na minha vida. Eu falei assim, meu Deus, Deus cumpriu o propósito dele nesse tempo, na vida dele, na minha vida, na vida dos meus irmãos. E durante o enterro, sabe o que a gente fez? Nós adoramos. Nós adoramos. Eu só tinha como agradecer ao Senhor pela oportunidade do quase um ano eu poder ter vivido o que eu não tinha vivido em 20 e poucos anos. Toda a reconciliação, toda a construção, todos os sentimentos, e por entender a dor dele. Porque muitas vezes nós julgamos e não entendemos a dor do outro. A gente só olha para a nossa. A gente não quer entender a história do outro. Mas cada um tem uma história por trás. Cada um tem uma história por trás. Por isso nós precisamos decidir. Eu sei o quanto dói, porque eu vivi esse processo de carregar esse peso durante muitos anos. E dentro da igreja, à frente de ministério. Porque, como eu falei aqui, ninguém é perfeito, ninguém é santo. Nós estamos num processo, mas nós precisamos amadurecer, amadurecer. Porque só quando a gente amadurece que a gente avança. Só quando a gente amadurece, a gente conquista. Então, assim, é chegado um tempo. O tempo é agora. Assim como Deus falou ali para mim naquele momento, é agora. Porque se não for agora, não tem o amanhã. Aí é outro peso que a gente carrega, porque passou e não tem o amanhã. Aí é outro trabalho que a gente tem que fazer. Porque Deus sempre nos mostra o tempo. E a gente fica fingindo que não está ouvindo a voz de Deus. Fica se distraindo, como o autor pontua aqui, né? A gente vai se distraindo, colocando outras situações para poder sair da situação principal, né? A gente vai se desviando o tempo todo, vai pegando os atalhos, vai pegando os atalhos. E aí nós precisamos ter paciência na desconcertante espera do processo. Eu achei muito forte também essa frase que o autor usa: paciência na desconcertante espera do processo. Que é um processo. O meu durou quase um ano. Tem pessoas que vai durar um mês, tem pessoas que vai durar 10 anos, 20 anos. Quanto tempo está durando esse seu processo? Será que não é o tempo já de você se posicionar e dar um basta? Dar um fim? Acertar tudo de uma vez por todas? Ou você quer ficar mais 5 anos, 10 anos nesse processo? Adorando, assim como Jó, sem reclamar, sem murmurar. Porque o tempo que eu cuidei do meu pai, esse um ano, eu abri mão de tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar. Eu não saí de casa. E eu não reclamei. Eu falei para o Senhor: eu não quero reclamar do processo. Eu quero viver experiências com o Senhor nesse tempo. Eu quero aproveitar cada segundo desse processo. E, queridos, olha que louco, uma vez que o processo passa, você nunca vai viver o mesmo processo novamente. Aí já vai ser outro. Eu nunca mais vou viver esse processo com meu pai. Acabou. Então, viva o processo. Ele vai acabar.
todo processo acaba e vão se iniciar novos processos, conforme o quê? O seu nível de maturidade, o seu nível de quebrantamento, o seu nível de decidir romper com tudo que tem te paralisado. Então, decida realmente. E ele fala da questão do limite, né? Que é algo também muito lindo, né? Nós aceitarmos o dom do limite. Aceitar o dom do limite. E aí ele vai pontuando aqui, eu fui falando assim, meu Deus do céu, nós realmente não somos nada. Nós somos totalmente limitados e dependentes do Senhor. E aí ele fala do dom do limite, do corpo físico. O nosso corpo está morrendo e retornará ao pó um dia. Você deve comer, dormir e beber para viver. Se a gente não fizer isso, a gente vai viver? Não vai. Se eu não comer, se eu não beber, se eu não dormir, eu vou morrer. Por quê? Nós temos um limite. E aí ele vai, a sua família de origem, sua família, etnia, país, nascimento, cultura, tudo isso lhe proporciona dons e limites. Eu não posso mudar a família que eu nasci. Eu não posso mudar meu pai e minha mãe. Eu não posso mudar que eu sou carioca e falo biscoito. Não posso. É a cultura. Então nós precisamos entender os limites. Aí ele fala do seu estado civil, tanto casamento como celibato, são limites dados por Deus. Sua capacidade intelectual. Nenhum de nós é brilhante em tudo ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um dos pontos assim bem, porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes, mas todo mundo é bom em alguma coisa, mas também é ruim em um monte de coisa. Mas nós temos a mania de valorizar somente o que a gente é ruim, esquecendo as coisas boas. Então, nós precisamos valorizar o que que a gente faz de bom e entender que nem tudo nós vamos fazer bem. E tá tudo bem, não tem problema nenhum em não ser bom em tudo, e não saber fazer tudo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Seus talentos e dons. Só Jesus tem todos os dons. Só Ele. Eu nunca vou conseguir estar em todos os dons, exercer todos os dons. É só Jesus. Só Jesus, nós somos limitados. Nós temos um limite. Para quê? Para que a gente viva com o pé no chão e a gente não se torne ainda mais orgulhoso. Para que a gente venha buscar sermos humildes, humildes. Seus bens materiais. Mesmo sendo milionário, você é limitado em seus recursos. Nosso nível de prosperidade nos limita. Eu posso ser a pessoa mais rica do mundo. Ah, eu quero comprar o Brasil. Não, não vou poder comprar o Brasil. Então, nós somos seres limitados e nós precisamos aceitar isso e entender até onde a gente consegue ir, até onde a gente vai. A sua matéria-prima. Isso daqui também é um ponto bem importante, né? Deus lhe deu personalidade, temperamento. Nós somos únicos. Nós somos únicos. E nós temos a mania de querer nos comparar o tempo todo com o outro. Mas nós somos únicos. A Célia Freitas é a Célia Freitas. Ela tem um temperamento, ela tem uma personalidade. É ela, é a Célia Freitas. Ela nunca vai ser igual a Ellen Rosa. E cada um é cada um. E cada um de nós somos únicos. E isso é lindo. Imagina que chato se fosse todo mundo igual. Misericórdia, um monte de Mirella eu não ia aguentar. Não tem como. Então nós precisamos entender os limites. Cada um de nós é único. O nosso tempo. Nós temos apenas uma vida para viver. Por isso que eu sempre falo que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Por quê? Ele não volta. Não volta. O que eu acabei de falar um minuto atrás não volta mais. Já passou. Então, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. E nós temos apenas essa vida para viver. Então, por que não fazermos o melhor? Por quê?
Por que continuar vivendo em dor, em sofrimento, em máscaras? Porque cada vez que eu adio, eu estou perdendo meu tempo. Um tempo que não vai voltar. E é muito duro esse tempo que não volta. Porque muitas vezes a gente acaba preso no que a gente não viveu no passado. E aí a gente também não vive no presente, porque a gente está preso lá no passado, no que a gente não viveu. O seu trabalho e as suas realidades de relacionamento é seu. Sua compreensão espiritual, por mais que seja o maior profeta do mundo, o maior apóstolo do mundo, ninguém nunca vai ter uma compreensão espiritual de tudo. Não vai ter, porque nós somos limitados. Só quem tem essa compreensão é quem? É o Senhor. É o Senhor. Nós nunca vamos ter. E aí o autor aborda um texto onde fala de João, né? Quando ele compreendeu os seus limites, né? Porque ele que batizava todas as pessoas ali. E quando chega Jesus, o que que acontece? Todo mundo larga ele e vai seguir Jesus. Eu fico pensando assim, meu Deus, como eu reagiria diante disso? Imagina, você está com 100 discípulos ali, e aí chega Jesus, vão todos os discípulos embora, seguindo Jesus, e você fica ali sozinho. Mas ele compreendeu os seus limites, e ele disse algo que está escrito em João 3,30. Eu aceito meus limites, minha humanidade, minha popularidade declinante. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Meu Deus do céu, meu Deus. Que a gente possa ser levado a esse nível, para que ele cresça cada dia mais e mais. E a gente possa diminuir. Porque quando a gente diminui, é que a gente cresce. Quando a gente diminui, é que a gente cresce. Mas quando a gente quer entrar numa competição, a gente só perde. A gente só perde. Os limites nos humilham de um modo especial. Por quê? Nos faz entender que nós somos um ser totalmente limitado, um ser totalmente dependente do Senhor. Nós precisamos dele, nós precisamos do Senhor. E Jó foi quem fez essa escolha linda, né? De subir a escada da humildade, de ser humilde. Jó decidiu ser humilde. E depois, com calma, vocês vão no livro, eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, ele fala da escada da humildade lá no livro, então depois vocês leiam lá, que eu não vou entrar nesse assunto, né? E é bem interessante vocês estarem lá lendo, então anotem aí para vocês estarem voltando lá. Porque, como eu falei, toda perda tem um fim. Toda perda tem um fim. E através da perda, Jó nos ensina algumas coisas muito importantes, por sinal. Primeiro, a nós prestarmos atenção. Nós devemos prestar atenção em tudo que está ao nosso redor, tudo que está acontecendo. Para quê? Para que nada passe desapercebido, para que nada fique escondido, nada fique em oculto, para que tudo venha à luz. Porque quando eu estou distraída, eu deixo de ver um monte de coisa. Eu deixo de ver um monte de coisa. Segundo, nós precisamos aprender a esperar nessa espera desconcertante, que cada um tem um processo. Não é porque o meu durou um ano, que o seu vai durar um ano também. Cada um tem seu processo, e cada processo tem um tempo. E esse tempo é para cada pessoa. Não tem como a gente saber. Mas você precisa ter paciência, porque você sabe que vai chegar ao fim. Mas se você reclamar, se você murmurar, se você ficar dando justificativas, esse processo, o tempo vai aumentar. O tempo vai aumentar, com certeza. Terceiro, aceitarmos o dom dos nossos limites.
entender que nós somos seres limitados, que eu não posso querer fazer tudo, eu não posso querer agradar todo mundo, eu não posso falar sim o tempo todo, sim para tudo e aceitar tudo. Eu estou cansada e aí eu não reconheço que eu preciso falar um não para uma situação. Eu sei que se eu fizer aquilo, eu já estou cansada. Aquilo vai me levar a um nível de estresse. Mas eu quero agradar todo mundo. E aí eu falo sim. Mesmo aquilo desagradando a mim, destruindo o meu corpo, me levando a um nível alto de estresse. Muitas vezes levando a estafa do corpo. Eu passo a não me priorizar. Porque eu me sinto um ser ilimitado e eu posso fazer tudo, eu tenho que agradar todo mundo, eu estou sempre disponível, eu estou sempre aqui e eu não coloco os limites. Não coloco os limites. 4, subirmos a escada da humildade. Porque quando nós reconhecemos que nós somos seres limitados, nós entendemos que nós precisamos estar com a face no chão, buscando a presença do Senhor, nos humilhando a Ele. Porque eu sozinha não sou nada. Eu sozinha não sou nada. E como é importante a gente ter esse entendimento, esse discernimento de que eu preciso do Senhor comigo, que eu não sou poderosa, eu não sou uma mulher superpoderosa, você não é um homem superpoderoso, mas sim nós somos seres dependentes do Senhor. Por isso nós precisamos buscar essa humildade, essa humildade. 5, permitimos que o antigo gere o novo. Permitir que o antigo gere o novo. Em seu tempo, nós seremos abençoados. No tempo do Senhor, nós seremos abençoados. Jó suportou todo esse processo de perder tudo que ele tinha em um dia. E quando esse processo acabou, ele tinha a oportunidade de se levantar contra os amigos dele, que durante o processo se levantaram contra ele. Mas ele preferiu continuar na dele, adorando ao Senhor. E o que que o Senhor fez? O Senhor deu tudo em dobro para ele. O Senhor deu em dobro para ele. Porque quando nós suportamos o processo, passamos pelo processo, entendemos o processo, e adoramos diante do processo, o Senhor nos dá em dobro. Assim como ele fez com Jó, o Senhor nos dá em dobro. Mas se a gente faz totalmente o contrário disso, é o dobro do tempo no processo. Misericórdia. O dobro do tempo no processo. Eu vivi muito tempo assim, vivendo o dobro de processos que eram para eu viver. Mas chega um tempo que a gente tem que falar: basta, basta. Eu quero romper. Eu quero quebrar essas muralhas. Eu quero quebrar essas muralhas da minha vida. Então Deus deu o dobro que tinha dado para Jó. Então, quando nós aceitamos as nossas perdas, geramos muitos frutos preciosos em nossa vida. Quando nós aceitamos as nossas perdas, geramos muitos frutos preciosos em nossa vida. Queridos, nós precisamos aprender a lidar com as perdas. Porque quando eu sei lidar com a perda, eu gero frutos, frutos preciosos, frutos valiosos, frutos de transformação genuína. Eu hoje posso olhar para trás e falar: meu Deus do céu, eu gerei um fruto precioso desse processo que durante tantos anos foi tão doloroso na minha vida, mas que um dia eu decidi não murmurar, não reclamar, não negar, não esconder, colocar para fora e viver o processo, como o processo tem que ser vivido, para que Deus pudesse agir de uma maneira sobrenatural.
E o mais lindo de toda essa minha história ainda é que meu pai, nesse processo, aceitou Jesus, se converteu, se batizou. Então, eu posso dizer, foi um fruto precioso que eu conquistei por ter suportado o processo, por ter aceitado as perdas da minha vida. Qual o processo que você precisa hoje? Fala assim, Senhor, é hoje que eu preciso romper com esse processo. É hoje. Eu quero que você feche o olho um minutinho e pergunte ao Senhor, Senhor, qual é esse processo? Qual é essa muralha que durante tantos anos eu tenho carregado no meu coração? Essa muralha que tem tanto peso, só eu sei o que eu passo, só eu sei o que eu sinto, e eu não consigo romper. É na minha área financeira, é na minha área familiar, é na minha área espiritual, é no meu trabalho. Eu não consigo romper, eu não consigo avançar, porque eu ainda guardo coisas dentro de mim, eu ainda escondo. E hoje o Senhor vai trazer às claras tudo que está em oculto, tudo que você tem guardado, vai te trazer à memória lembranças de situações que você pode ter até esquecido, porque muitas vezes nós esquecemos. Porque, como eu falei lá no início, quando nós somos crianças, nós criamos um bloqueio para poder não viver com essa dor. E nós acabamos esquecendo, abafando essa situação e vamos crescendo, vivendo esse processo e não sabendo por que estamos passando por isso tudo. E isso vai interferindo em todas as áreas da nossa vida. E hoje é o dia da gente realmente romper com tudo isso. E aí nós vamos voltar para a sala mais um pouquinho para fazer o exercício 1 da página 38. Você vai compartilhar uma perda que você experimentou no ano passado e como essa perda tem te impactado, como essa perda tem te impactado nos dias de hoje. E se o Senhor trouxer à memória alguma outra perda, compartilhe, coloque para fora junto com seu amigo, com a sua amiga de sala. Não, não guarda mais isso, porque como eu falei, toda exposição traz cura. Toda exposição traz cura. E aqui nós estamos nesse ambiente seguro para poder sermos curados, restaurados e avançar, avançar no reino, avançar na nossa vida ministerial, profissional, familiar. Amém? A Flávia vai encaminhar vocês para a sala. Dá 5 minutinhos. 5 minutinhos dá, né? Dá. Né, Ana Luísa? 5 minutinhos dá. O Senhor quer, o Senhor quer mais. O Senhor quer mais de cada um de nós. Mais entrega, mais confiança. Então, que hoje realmente, ao sair daqui, vocês possam dar um basta para tudo isso que vocês carregaram até aqui e falar: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no que o Senhor pode fazer na minha vida. Que assim como o Senhor restituiu em dobro tudo de Jó, sim, o Senhor também vai fazer na minha vida. Que na nossa boca, queridos, as nossas palavras têm poder.
tem poder de vida ou de morte. E nós precisamos declarar a vida em abundância, porque é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Nós não podemos mais perder o tempo, porque o tempo não volta. Então nós precisamos declarar: Senhor, eu tenho uma vida plena, em abundância. Eu confio em Ti. Eu vou viver os meus processos, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, mas eu vou adorar, porque a minha confiança está no Senhor. Eu não vou mais guardar, mascarar, esconder, omitir os meus sentimentos, porque minha confiança está no Senhor. Eu vou colocar para fora, porque eles têm nos matado dia após dia, nosso corpo físico, principalmente. Então, queridos, que nessa noite vocês realmente possam ter sido edificados com esse livro. Daria para a gente ficar aqui mais 2, 3 horas, é bem extenso, tudo que tem aqui tá muito rico, mas eu tenho certeza que a mensagem que o Senhor queria dar nessa noite, Ele deu. E quem foi esperto agarrou, né? Se você não for esperto, tá gravado depois, aí você assiste de novo e fica ligadinho, não se distrai mais, né? Porque não dá para ficar se distraindo mais e perdendo a bênção do Senhor. A Flávia vai estar fazendo uma oração para a gente estar finalizando aqui. Eu espero que vocês possam ter sido bastante abençoados nessa noite. Amém? Amém, queridos. A verdade é que às vezes nós olhamos para as pessoas e nós não fazemos ideia das perdas que elas já viveram e onde elas estão hoje. E as perdas fazem parte desse nosso processo. Eu falei com as mulheres sábado na imersão que é o erro que nos ensina, é a dor que nos ensina. Quando nós estamos bem, quando a gente tem as nossas conquistas e as nossas vitórias, a gente não para pensar assim, nossa, o que que eu fiz de certo para eu ter conquistado o que eu conquistei? Não, quando a gente conquista, a gente celebra, a gente se alegra, mas quando algo dá errado nas nossas vidas, aí sim, a gente para analisar o que eu fiz de errado, onde eu falhei, onde eu posso fazer diferente ou o que eu posso fazer diferente da próxima vez. Então, que nós possamos olhar realmente esse capítulo, para mim, ele é riquíssimo e como a Mirella falou, acho que daria para a gente ficar muito tempo aqui. Então, aproveite, se você não teve tempo suficiente para meditar, aproveite o resto agora dessa semana para você poder fazer isso. E uma coisa bem interessante que ele finaliza aqui, ele diz o seguinte, né? Que o próximo capítulo a gente vai examinar 2 disciplinas na história do povo de Deus: a meditação e o sábado. O sábado, queridos, nada mais é do que o descanso. E isso é algo que Deus tem falado muito conosco. E eu posso dizer para vocês, embora a gente está numa jornada aqui, essas últimas semanas, talvez, de bastante trabalho, graças a Deus, mas eu posso dizer para vocês que depois que eu e o João, nós aprendemos a descansar, não só emocionalmente e espiritualmente, mas a importância de descansarmos fisicamente, as coisas elas se tornam mais fáceis. Porque quando nós estamos descansados, as coisas fluem melhor. Quando estamos cansados, aí a gente se irrita, fica bravo, né? Enfim, e a gente perde a mão nas coisas. E esse foi o grande processo da minha vida e da vida do João em 2023. Aprender a descansar especialmente quando não tinha nada que ser feito. Nada. Eu lembro até hoje o João, uma das grandes perdas, né? Eu estava com praticamente 3 contratos, só faltava assinar. Sabe aquela coisa assim? Só falta assinar. Ah, mas já tá tudo certo, com data para começar os treinamentos, com data, tudo, tudo. E era um dinheiro que era bem significativo para a gente. Tudo certo. Sabe quando você respira aliviado, você fala assim,
Ai, agora as coisas vão. Gente, os 3 contratos foram cancelados. Junho do ano passado. Os 3. Os 3. Simplesmente cancelado. Sem explicação, sem motivo, sem nada. E aí eu lembro que o João falou assim para mim, Flávia, você já fez tudo que você podia fazer? Eu falei, já. Não tem mais nada que você possa fazer? Eu falei, não. Ele falou, então, descansa. Porque quem fechou essa porta não foi o diabo não tem esse poder. Quem fechou essa porta foi Deus, e se Deus fechou essa porta, é porque a gente precisa aprender a descansar nele. Amém? Vamos orar, gente? Eu quero orar com vocês aqui a oração final. Quero pedir para vocês fecharem os olhos de vocês e realmente se concentrar aqui nas minhas palavras. Depois você tem essa oração aí no seu livro também, caso você queira repetir, amém? E que você possa sentir, gente, porque essa oração aqui eu senti ela. Só quem passa, quem vive a luta, sente. E essa é uma oração que a gente sente quando a gente vive um processo de perda. Mas a promessa também está diante de nós. Amém? Senhor Jesus, quando eu penso em minhas perdas, eu posso sentir que não tenho pele para me proteger. Sinto-me esfolado, escovado até os ossos. Não sei por que permitiste tal sofrimento. Olhar para Jó ajuda, mas devo admitir que eu luto para ver algo novo sendo gerado pelo antigo. Senhor, concede-me a coragem para sentir, para prestar atenção e então esperar em ti. Tu sabes que tudo em mim resiste a limites, a humildade e a cruz. Por isso eu te convido, Pai, Filho e Espírito Santo, a fazer morada em mim, como descreves em João 14:23, para livremente passear e preencher cada fenda da minha vida. E que a oração de Jó decididamente seja a minha. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. E quiçá possamos aprender a ver o Senhor sem precisarmos passar por sofrimentos como que Jó passou. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Semana que vem nós estudaremos o capítulo 8, então aproveita aí para você realmente meditar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa próxima semana, tá bom? Domingo temos o nosso culto, também quero pedir para que vocês possam estar orando aí pela vida do Márcio, da Cris, dos meninos, pela minha vida e do João, que nós estaremos na sexta-feira indo lá para o Rio, para Porto Real, darmos mais um passo do projeto Rumo 100. E hoje, né, a Cris teve uma ideia linda e era o que a gente estava aguardando, né, a direção deles ali nesse sentido. Então, no sábado à tarde, na verdade, a gente vai ter um café ali de negócios como missão, onde a gente vai poder falar um pouco sobre a visão da companhia de Daniel para os amigos do Márcio, da Cris, para as pessoas que estão próximas a eles e que de alguma forma estão vendo também aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Então, orem por isso, queridos. Orem por isso, para que realmente a gente veja, né? E possamos ser, na verdade, os instrumentos que Deus precisa para levar essa visão para outras pessoas, tá bom? Como a Mirella colocou aqui, ó, façam o restante dos exercícios, tá bom? Tem muita coisa ali para vocês refletirem naqueles exercícios desse capítulo 7. Um beijo grande para cada um de vocês. Shalom, shalom. Deus abençoe.